Eu queria começar agradecendo a todos vocês que estão aqui e que estão prestigiando o 7º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos. E eu queria registrar para vocês que também me emocionei com a música cantando aqui, me emocionei também com meu amigo Rony Charles, que é uma referência no direito administrativo brasileiro e que tem a honra de catalogar entre os meus amigos. Deus me deu poucos amigos, mas me deu amigos extraordinários, né, que valeriam por milhões de amigos, né? E queria fazer uma observação, e aí eu vou pedir licença a todos vocês, porque eu sei que vocês vieram aqui para aprender, mas eu queria fazer uma breve observação, que quando chega a minha idade, a gente começa a considerar importante que a gente fale o que vem do coração, porque talvez não tenha outra oportunidade, né? E a gente começa a valorizar cada vez mais os minutos da vida, né? E é nesse ponto que eu queria fazer um registro, e queria que vocês me permitissem esse tempo, para falar um pouquinho sobre a Elo Consultoria. Eu já fui acusado, inclusive, uma vez de ser dono da Elo Consultoria, tamanha paixão que eu tenho por essa instituição. Mas ela pertence, sempre pertenceu a Carmen Camilo, e agora é tocada pela Flávia Cardoso, que eu espero que mantenha o mesmo sucesso que gerou. Na nossa vida, Carmen, existe uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo, que chama-se legado. Qual é o legado que eu vou deixar da minha vida? São meus filhos? São meus filhos, né? Sua filha, no seu caso, né? E qual é o outro legado? É o edifício da Elo Consultoria, majestoso? Não, não tem edifício, ela não tem edifício. Os empregados da Elo, ninguém aqui é empregado da Carmen, olha só, ninguém é empregado da Carmen, nem eu, nem Rony. Se eu fosse, inclusive, já seria estável, tenho mais de 20 anos, 30. Né? Então, eu não sou seu legado. Né? Rony não é seu legado. Então, onde é que está o legado da Elo Consultoria? Está nesse nome que você construiu, Carmen, que é a ligação. Elo é a ligação. E a forma como você ligou todos nós para construir uma instituição fez o seu legado. E esse legado extraordinário, eu tenho certeza que a Flávia hoje está apta a conduzir a voos mais altos. Né? Eu tive a ideia do primeiro congresso faz 20 anos. Começamos com 10 de atraso, né? E hoje em dia, congresso é a palavra da ordem. Então, a minha gratidão a você, porque uma parte do meu sucesso é ter sido palestrante da Elo. Obrigado. Muito bem. E vocês sabem o que fizeram de bom para mim? Reservaram a melhor palestra. Nossa, mas que ousadia! A melhor palestra. E, ao final desta palestra, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Sabe por quê? Olha o meu tema. Cadê meu tema? Renato? Muito bem. Olha o meu tema, lições do passado e prognóstico para o futuro das contratações públicas. Ora, uma pessoa que tinha 7 anos de idade, quando veio o Decreto-Lei 200 de 1967, e quando entrou na faculdade, ele estava mudando para o Decreto-Lei 2300 de 86, falar sobre lições do passado e prognóstico para o futuro nas contratações públicas é poesia. E hoje, dia 8 de novembro, eu vou falar das 8h40 às 9h25, 45 minutos. Eu sou, para quem não me conhece, o professor Jacobi. Aqui tem um QR Code para você passar, receber o material. Eu até queria material impresso, etc. e tal, mas eu sei que esse tempo passou, né? Então, o QR Code para vocês, deixa eu sair da frente, tá bom? Para vocês colherem o material e podem passar adiante, não há nenhum problema de autoria em relação a esse material. Né? Se lembrarem da Elo, ótimo. Tá? Foi todo mundo aqui olhou? Desculpa, espera mais um minutinho. Enquanto eu falo sobre isso, eu queria falar sobre lições do passado, abrangendo o período da 8666, como se fosse possível a gente parar e verificar o que nós aprendemos. Mas isso foi de fato o que aconteceu. As pessoas que redigiram
a nova lei de licitações e contratos, e tem um pedaço aqui de ideias que a gente colocou no Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão, tem do professor Renato Fenili. Bom dia, sejam bem-vindos. Também tem essas lições que a gente não quer errar mais. E eu fui num congresso recentemente e uma grande jurista brasileira falou que esperava que a gente conseguisse revogar a 14133. Isso mesmo que eu falei. Lições do passado. Essa lei nasceu em 93 e o momento do Brasil era o momento do impeachment. Ok? E, por exemplo, a licitação de publicidade foi um escândalo, problemas que tiveram depois novamente. Então, as pessoas começaram a achar que a gente tem que mudar o país. E foi uma época em que servidor público era objeto de críticas. Né? E aí veio, lembrando, o Estado burocrático, rigor excessivo na dicotomia público-privado. Não pode entrar na sala se é privado, exceto no dia da licitação. Mas eu quero saber se vai sair licitação. Não, nós não temos que informar. E a gente acabou criando uma separação que hoje outros instrumentos querem resgatar para uma aliança possível. Da PMI, procedimento de manifestação de interesse, na MIP, manifestação de interesse privado. E aí nós tivemos o Decreto-Lei 2.386 com 90 artigos e a 8666 com 126 artigos. Em âmbito público, o servidor foi submetido a exigências excessivas. Eu não estou falando de quantidade de trabalho, eu estou falando de exigências excessivas, com previsão de criminalizar condutas com ou sem dolo. Passou a ser o ramo do direito administrativo em que a sua caneta podia significar problemas relacionados à sua liberdade e ao seu patrimônio. Então, foram formadas forças-tarefas e isso não aconteceu na área de convênios, não aconteceu na área da folha de pagamento. Eu conduzi uma investigação no Tribunal de Contas em que o sujeito colocou o filho e a nora na folha de pagamento. Só na folha. Não precisava trabalhar. Eu sei que você deve estar pensando mal desse sujeito, mas, de um certo modo, é redistribuição de renda. Né? Pode ser. Né? Tem muitas teses aí. E os filhos, o filho e a nora compraram apartamento, compraram isso. E sabe como é que descobriram? Não foi a auditoria do tribunal, foi porque emitiram um aviso que um estava ultrapassando o abate-teto e o outro estava acumulando férias. E enviaram para o chefe. Foi assim que descobriram para o chefe. Não, aqui não tem ninguém com esse nome. Ah, é a filha do fulano, da folha de pagamento, o filho do fulano. Então, veja, criminalizar a conduta de um setor da economia. Corrupção está no Código Penal. Deixar de publicar o aviso da dispensa e inexigibilidade é crime? É. O sujeito esqueceu, o sujeito enviou para a imprensa a publicação e devolveram, porque não estava de acordo com os caracteres exigidos. E ele não foi olhar e colocar uma via no processo, e foi responder um processo criminal, porque deixou de observar as formalidades. Mesmo tendo publicado, ele não tinha prova nos autos. Até que ele lembrou, disse, não foi, eu encaminhei, mas foi devolvido, e tinha prova disso. Bom, primeiro erro que a gente verifica olhando para trás, e que talvez vocês concordem, porque talvez já tenham passado por isso. Fase interna, obrigação de elaborar projeto básico para todos os serviços e obras. De repente, o servidor tem que aprender a elaborar projeto básico, que é muito complexo. Adivinhar e formar planilha de custos. Como é que faz isso? Liga para o fornecedor, pede fax, manda. Ele tinha que descobrir o preço da futura licitação. O Murilo tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o melhor preço é o que você obtém da licitação. Então, deixa a licitação rolar, que ela vai dar um bom preço. Objetos complexos e inovação completamente tolhida. Não venha inventar moda em licitação. Tem precedente ou não tem? Peguei agora o edital da Marinha, do Rio de Janeiro, e eles estão contratando um equipamento altamente sofisticado de ressonância, aceitando o velho
estou entregando o velho para a empresa, que vai ser descontinuada a fabricação, e estão recebendo o novo. Quando a gente propôs isso há 30 anos atrás, em relação a veículo, entregar o veículo velho como forma de pagamento do novo, foi um escândalo. Não, não gerou escândalo, estava bem fundamentado, né? Acompanhar contratos na execução, transferiram para o servidor verificar a tributação da nota fiscal, se estava correta, e a tributação maior que o previsto, encargos sociais, ele tinha que verificar, e o lucro tinha que ser devolvido, mesmo decorrente de ganho de produtividade. Tem um caso fantástico, o sujeito tinha que terminar uma obra e entregar todo o gramado ao redor, presídio, porque o gramado indica buraco, né? Ao invés de comprar uma lajota de grama, no começo da obra ele colocou a mudinha e todo dia regava. A obra ficou concluída, a grama estava lá. Na auditoria verificaram que ele não comprou lajota de grama, que ele comprou muda e plantou. Vai devolver a diferença. Ganho de produtividade foi tolhido a esse tempo por uma severidade inexplicável. O segundo erro foi que essa lei nasceu para corrigir uma questão, e aí eu tenho que trazer isso porque é difícil compreender o momento. Fim do sigilo de preços estimados. Por quê? Porque no decreto-lei, quem chegasse mais perto do preço oculto da administração ganhava a licitação. E, de repente, todo mundo conseguia acertar até os centavos. Então, disseram, isso é uma fonte de corrupção, o sigilo. E, a partir disso, a nova lei de licitações colocou que não tem nada sigiloso. Foi só quando surgiu o pregão, que tinha fase de lances, que na doutrina nós plantamos a ideia, se tem fase de lances e tem negociação, a negociação não pode ser feita com preço aberto, deixa eu ficar escondido aqui, né? E por 3 vezes, 2 inclusive em relação ao Banco do Brasil, o TCU considerou irregular. Mas o primeiro precedente foi do Banco do Brasil. E o próprio Banco do Brasil esqueceu que tinha o precedente e depois estava respondendo o processo, esquecendo que o precedente era dele. E o servidor tem que saber tudo. E se ele for acusado, ele fica radioativo. Tem um sujeito que foi da universidade, de uma universidade federal, e ele falou, Jacobi, eu sempre falei, nós vamos fazer uma licitação, nós queremos o melhor preço, nós isso. Briguei com todo mundo o tempo todo para conseguir as melhores licitações, e um dia eu fui acusado de sobrepreço, numa licitação. Meus colegas deixaram de falar comigo, Jacobi, né? Porque eu fui acusado. E aí, eu estou trazendo para vocês aqui a frase do atual presidente do TCU, que impressiona, porque ele retrata esse momento. Deve haver, assim, apagão das canetas e infantilização. Apagão das canetas foi uma expressão criada pelo presidente da OAB federal, falando do medo de assinar qualquer coisa, né? Eu tenho um amigo mesmo, que no dia que tinha que assinar a licitação, o contrato mais importante do órgão, ele tirou férias e foi assinado pelo substituto. Ele falou, sabia que ia dar problema. Deve haver, o que disse o ministro Bruno Dantas, escreveu, desculpa, deve haver, porém, equilíbrio entre gestão e seu controle, sob pena de criarmos no país um apagão decisório, despertando nos gestores temor semelhante ao de crianças inseguras, educadas por pais opressores. A hipertrofia do controle gera a infantilização da gestão pública. Agências reguladoras e gestores públicos em geral, têm evitado tomar decisões inovadoras por receios de terem atos questionados. Ou pior, deixam de decidir questões simples à espera de aval prévio do TCU. Para remediar isso, é preciso introduzir uma dose de consequencialismo. E não é palavra isolada dele, isso já nasceu. O Congresso Nacional já está respondendo a essas grandes questões. Quando criou a Lei 13.655, que manda considerar os efeitos da decisão, quando manda criar época de transição entre normas. Puxa, fantástico. A própria lei de improbidade foi mudada para dizer que, claro, o que todo mundo já sabia, mas muitos juízes se negavam a enxergar. Só tem improbidade quando tem dolo, não tem improbidade por erro, não tem. Olha só,
Prognósticos. Ao contrário do que eu já ouvi falar de revogar até a 14133, uma coisa absurda, porque ela representa uma evolução, e lhes confesso que eu não era tão simpático assim. Eu e o Rony participamos de um evento em que a gente tinha que dar nota para a nova lei de licitações. E eu dei nota 6,5, 7. Tá? Quanto mais eu estudo a lei, mais graduação ela recebe da minha parte, subjetivamente. Tá? Porque ela tem instrumentos fantásticos que eu quero apresentar para vocês, como não fazer um prognóstico, mas dar esperança de que estamos no caminho certo. E aí, por que eu coloco? A lei deve instrumentalizar o gestor e incentivar inovações. E é o que essa lei faz. Olha só, primeiro, no artigo 17, ela cria fases. E ela começa, primeiro, tratando, no capítulo 4 do título 1, ela está tratando dos agentes públicos. Eu tinha colocado um capítulo inteiro para tratar só de treinamento, mas eu acho que alguém soube da minha relação com a Elo Consultoria e tirou. Tá? Então, não tem um capítulo específico de treinamento. Exige qualificação, mas não tinha um capítulo, como a gente propôs, anualmente, reciclagens, envolvendo cada um dos setores que trabalham com isso. Depois foi criado o diálogo competitivo, que traz do exterior experiências para nós. Meu Deus, eu vou colocar todo mundo na sala sem saber o que eu quero? É isso mesmo. E quem sabe eles ajudam a construir uma grande solução. Mas a gente não aprendeu que do lado da iniciativa privada tudo é bandido? Pois é, mas a gente estava errado. Foi um dos erros do passado. Né? Não tem sempre bandido lá, não. Né? Critério de julgamento, maior retorno econômico, artigo 33. Eu dei uma palestra no Ministério das Minas e Energias, e eu falei, já é possível, na 8666, implantar contrato de eficientização com a apropriação de uma parcela do valor destinado ao pagamento de energia elétrica. E o sujeito se virou e falou assim, eu estou há 20 anos tentando isso aqui no Ministério e não consigo. Eu disse, mas está na 8666, só você enxergar do jeito certo. Mas como tinha dúvida, agora tem aqui, maior retorno econômico. Foi aberto um capítulo, e aí é uma expressão que eu criei há muitos anos atrás, instrumentos auxiliares, que passaram a ser regulados. Não faz sentido, se eu sei que vai ser uma licitação muito complexa, eu deixar para iniciar essa licitação quando o dinheiro chegar. Eu posso fazer previamente o credenciamento, a pré-qualificação. Não faz sentido todos os anos a gente ter tragédia no Brasil e a Defesa Civil sair correndo para comprar água, cesta básica, alugar trator, como se fosse novidade. A gente tem registro de preços, deixa tudo pronto. E hoje você pode fazer registro de preço por inexigibilidade de licitação. Eu tenho uma escola de governo, eu posso registrar por inexigibilidade de licitação o preço dos professores. Matriz de risco, inclusive para... Por que eu coloquei inclusive para reequilíbrio? Porque, olha só, entre as condutas que estão criminalizadas, e eu quero que vocês, a partir de hoje, façam coro de voz comigo, que a gente tem que revogar a parte criminal da Lei 14.133, do Código Penal. Não faz sentido, tem um ramo específico criminalizado. O Brasil tem uma hipertrofia no tema licitações. Não tem país do mundo que faça tanta licitação como nós. É verdade que a gente tem 27 estados, 5.000 e tantos municípios, né? Mas não tem país no mundo que faça tanta licitação, que tornasse tão complexa uma aquisição de papel. Né? Então, veja, a ideia agora, entre os crimes que estão lá, conceder reequilíbrio indevidamente, sem previsão em lei, no edital ou no contrato. Ora, a matriz de risco está anexa ao contrato, e eu posso colocar antecedentemente os possíveis riscos que eu acho que vou enfrentar e dizer qual é a solução que eu vou dar. Porque se tiver na matriz de risco, é 2 mais 2 é 4, e estou entregando o aditivo. Já não preciso ter medo, porque eu tenho um instrumento onde eu posso colocar isso. Duração dos contratos. Nós vimos situação em que uma empresa que prestava serviço muito bom de conservação e limpeza, recolhia todos os encargos, não dava problema, se adaptou à cultura do órgão, porque é impressionante esse contrato, né? Você tem que adaptar a cultura do órgão.
Eu me lembro que, quando eu passei para juiz, eu entrei no saguão bonito, né? Disse, puxa, você é juiz aqui, que legal, né? E aí estou entrando e uma pessoa me para, doutor, o cara que estava com a vassoura ali, o senhor pode me emprestar R$ 20? Aí eu pensei, não posso emprestar. Porque se eu emprestar, eu fico imaginando todo mundo que está com vassoura e rodo ali, vai o meu salário todo, né? E faz parte da cultura, né? A ministra entrando aqui em Brasília e o rapaz da limpeza assobiou para ela quando estava entrando. Né? Então, problemas culturais. Prestou serviço 5 anos, foi disputar a licitação subsequente e perdeu na disputa da fase de lances no tempo randômico por centavos. Será que esse histórico que construiu não vale nada? Na nova lei vale. É um critério de desempate. Eu queria até que fosse o primeiro critério de desempate, mas não é o primeiro. Né? Mas, hoje em dia, a gente tem contratos para durar 5 anos, 10 anos e até 35 anos, dependendo do grau de investimento. Eu conheço uma lavanderia hospitalar que ela entra, reforma a lavanderia, coloca todo o maquinário dela, entrega o enxoval completo, veste o médico e despe o médico, senão ele leva embora o enxoval. Veste o médico, despe o médico e esteriliza o material. E cobra o mesmo preço por quilo recomendado pelo governo federal. Acredita nisso? Só que ela faz um investimento. E eu posso colocar o tempo da amortização. Ao invés de fazer um contrato de 5 anos, posso colocar 10 anos. Tá? Então, tem inovações. E pré-qualificação, esse foi um dispositivo que alguém estava com a cabeça assim fantástica. Disse, olha, eu posso criar uma pré-qualificação restrita à startup. Tem o gêniozinho lá que não sai do computador, mas tem uma solução que eu preciso. Eu posso fazer uma pré-qualificação antes da licitação, só entram startups de inovação. E eu digo, eu tenho um problema. Meu sócio, alguém vai roubar essa ideia qualquer dia, de tanto eu falar. Meu sócio tem uma ideia, fala assim, Jacobi, por que a gente tem que ter um sujeito que vai ler o medidor de água? Por que não tem ali, com o próprio movimento da água, um geradorzinho que mantém uma ligação online com a CAESB? Que ideia genial! A gente até hoje não pensou em como implantar isso, mas não é uma ideia genial? Você já imaginou a CAESB ficar sabendo online o consumo de água de todas as casas, todos os imóveis de Brasília? CAESB é a nossa empresa de saneamento aqui. Não é genial? Outra coisa, você já viu obras? Eu estou com um amigo que mora numa quadra, que ficou quase 1 ano sem colocar o carro na garagem, porque fizeram uma obra. A obra trabalha 4, 5 horas por dia, durante 1 ano, e azar dele. A obra está passando na rua, azar dele. Não é assim. Não é assim. Porque tem obra da Caixa Econômica Federal que ela está contratando assistente social. O empreiteiro tem que contratar um assistente social para ir explicar para cada morador o impacto da obra. E dizer, olha, o senhor vai ter que ficar alguns dias sem, mas a gente vai fazer uma pinguela aqui para o senhor entrar com o carro, vai ter poeira, mas vai durar tantos dias só, então o senhor se prepara. E essa obra estava sendo executada em Roraima, com recurso da Caixa Econômica Federal. Por que agora a gente pode pensar nessa dimensão? Tivemos ganhos numa curva de aprendizado fantástica. E essa curva de aprendizado está materializada numa lei, a Lei 14.133. E, mais do que isso, pela primeira vez na nossa história, a lei diz, o órgão jurídico tem que apoiar quem trabalha com licitação. Não é mais o inimigo que fica na outra sala, que nunca é acessível. Ou o controle interno. Você tem que ir para o controle interno. Será que eu estou certo? Não é para decidir por mim, mas tem jurisprudência, me ajuda aí, está compatível com os princípios do controle? E sabe o que a AGU fez? É uma homenagem, inclusive, aos colegas de Rony Charles. Fez os modelos, estão prontos. Os modelos dos principais editais, os modelos de principais contratos, bom dinheiro, os modelos dos principais contratos, lista de verificação, checklist, e vocês não vão estar lá em Word, não é PDF, é para você manipular mesmo, adaptar. Está na página da AGU. Está pronto.
E fizeram mais. Olha a ousadia dessa juventude da AGU. Fizeram um modelo de parecer pronto para você colocar no processo. E tem letra preta, que você não pode mudar, e tem letra vermelha, que é para você mudar, e do lado tem uma explicaçãozinha numa janelinha. Eu fui dar um curso no município do Brasil agora, Rony também foi, em que eu falei para o jurídico, eu disse, olha, eu vou apresentar os modelos da AGU e vou ensinar a usar. O rapaz jurídico falou assim, não faz isso não, eu já tentei, não tenta não. Eu disse, você já tentou? Já coloquei aqui, deu certo. Tem que fazer os modelos aqui do município. Eu não atendi o pedido dele, porque achei estranho. Falei, quem conhece o modelo da AGU? Ninguém. Eu disse, o doutor fulano de tal falou que apresentou para vocês. Ficou todo mundo, não, professor. Aí, quando eu mostrei, vi o pessoal tomando nota do endereço, e disse, nossa, agora o problema de fazer edital está resolvido, professor. A gente pode até seguir o modelo da AGU, que é muito mais garantido, e se não seguir, se não for bom, na parte que não for bom, você faz diferente e explica por quê. Claro. Não é verdade? Ou encaminha, acredita que eles estão aceitando sugestão para melhorar? Quando que um jurídico fez isso antes? Faz aí que eu já examinei e pronto, sua missão é aplicar o edital. Então, tem muita coisa boa. Eu selecionei algumas. Exigência para nomear funções essenciais. Artigo 7º. Caberá a autoridade máxima do órgão da entidade ou quem as normas... Por que a autoridade máxima do órgão ou entidade? Ou a quem as normas? Eu posso delegar, tá? Eu sou presidente de uma autarquia, eu posso delegar ou colocar no regimento interno. Tá? No regimento interno eu posso colocar, e aí não é delegação. O chefe do departamento de licitações vai nomear o pregoeiro. E o agente de contratação, eu posso fazer isso. Então, aqui eu posso delegar essa competência, transferir para terceiros. As normas indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução desta lei que preenche os seguintes requisitos. E no artigo 8º, está colocando lá, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, que pode ser qualquer uma das duas, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso. O processo de licitação não é para ficar parado, porque se alguém pediu, está precisando. Dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, nós temos aqui a exigência para nomear as funções essenciais recaem sobre agentes da administração. Essa inovação foi importante porque ela trabalha em funções essenciais. Não é só agente de contratação, o pregoeiro, o chefe do jurídico e o controle interno. São as funções essenciais relacionadas à licitação e contratos que aqui tem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Eu tenho que trabalhar por competências. Então, eu estava conversando aqui com o Cassiano, ele comentando, trabalha na iniciativa privada com a Mariana. Está comentando lá, qual é o trabalho dele? Ajudar licitações e contratos. E, quando eles trabalham com isso, se está dentro do órgão público, eu tenho que ter dentro do órgão público uma unidade que cuide disso. Uma unidade que cuide de governança, uma unidade que cuide de licitação, de contratos, alguém responsável por pesquisar preços, que é uma outra etapa do procedimento licitatório, e é diferente. Então, eu tenho que considerar aqui a gestão por competências. E depois, aqui embaixo, quando coloca entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, o artigo 8º limitou, inclusive para municípios com mais de 20 mil habitantes, ainda não está em vigor esse dispositivo. Voltando aqui, eu queria lembrar a você uma trilogia que eu coloco. Eu posso não nomear servidor efetivo do quadro permanente? Ele é só cargo em comissão. Ou é temporário? Posso. Em 3 situações você pode. Primeiro, eu não tenho quadro permanente no município, logo, não posso atender à lei. Segundo, eu tenho quadro permanente, mas no quadro permanente ainda não tem cargo compatível com essas funções preenchido. Vou fazer concurso. Tranquilo.
Eu tenho quadro permanente, eu tenho ocupante de cargo efetivo, mas ele não está qualificado. Eu vou qualificar. Não está qualificado ainda. Ou eu tenho quadro permanente, tenho ocupante de cargo efetivo, não vou qualificar. Porque a personalidade dele não é compatível com a função. Ele foi selecionado por concurso. Então, nós temos aqui em Brasília um tribunal que nomeou uma senhora pregoeira e ela tinha problemas com ela. E algumas pessoas que têm problemas consigo colocam para os outros, né? Então, ela chegava, pregão marcado às 9, ela chegava quase às 11 horas em todos os pregões. Não estou nem aí para o horário do pregão. E destratava os licitantes, habitualmente. E a equipe de apoio, ela não tinha personalidade pronta para esse desafio, porque não parece, mas conduzir um processo licitatório numa sessão exige muita cautela, né? Exige muita cautela. Tem um livro até que a gente recomenda algumas posturas preventivas no ambiente público, né? Outra coisa, não punir quem erra sem causar danos. Errei, causou dano ao erário? Não. Então, esse grupo tem que ser separado dos outros. Eu errei sim, causei dano e me aproveitei dele. Esse tem que ser outro tratamento, não é verdade? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma inovação, e aí, esses tempos atrás, eu tive uma discussão com uma autoridade que ia julgar um cliente meu. Esse artigo, para mim, é um artigo de ordem pública. Ele tem eficácia imediata, mesmo nos casos em que a licitação foi regida pela 8666, porque ele se refere a critério de julgamento. Ele não se refere a edital. Ele se refere a critério de julgamento. Ele tem eficácia imediata. E está lá colocado. Os integrantes da linha de defesa, que se referem a esses 1, 2 e 3 do caput, observarão o seguinte. Aí entra a literatura de cordel do meu amigo Rony, né, que a gente traria uma separação do controlador. Ele tem obrigação de separar. Quando constatar irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1 deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas. Tem que cumprir o dever de apurar. Observada a segregação das funções e a necessidade de individualização das condutas. A ideia de chegar assim, não, a licitação está superfaturada. Reúne todo mundo que colocou a mão no processo e acusa de formação de quadrilha. Tem que individualizar a conduta. Acabou esse discurso. Bem como remeterão ao Ministério Público, remeterão ao Ministério cópia dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos de sua competência. Aqui, ele está apurando irregularidade com dano, ok? Com dano, vai encaminhar. Eu até, nos eventos que envolvem Tribunal de Contas, que me chamam para falar, a gente tem colocado a ideia seguinte, não mande para o Ministério Público. Ouça antes o servidor. Né? Dê um mínimo de chance lá, dá 5 dias, 10 dias, houve dano ao erário, mas ouça o servidor. Né? Eu conheço um caso em que ia passar um transporte coletivo e, para passar, metrô, teriam obras de arte. E o Ministério Público pediu que as obras de arte fossem transferidas para o museu, para serem adequadamente cuidadas. Quem trabalha na área de engenharia já está rindo. O que é obra de arte numa rodovia? É ponte, viaduto. Né? E estava pedindo que o servidor fosse se manifestasse, tendo em vista que estava construindo uma obra e com as obras de arte no caminho. Quer dizer, não sabia e estava acusando, não é verdade? Então, veja, esse aqui. No inciso 1 desse dispositivo, eu não trouxe aqui para você, mas lá está colocado a ideia, isso, faltou aqui. Está faltando a ideia que no inciso 1, sem dano, manda capacitar. Ok? Artigo 169, parágrafo 3º, inciso 1. Não tem dano, você apura a responsabilidade e manda capacitar. Veja, apurar a responsabilidade não é ficar instaurando PAD, PAR, TCE.
essa a sopa de letrinhas, né? Não é. A primeira coisa é ouvir o servidor. Por que você errou? Ah, é isso. Por que eu vou instaurar um PAD? Passou pelo controle... Não, isso é uma irregularidade grave. Instaure PAD. É possível dano ao horário. Instaure TCE. Eu fui uma vez no tribunal, me chamaram como especialista em tomada de contas especial, eu tenho um livro sobre isso, e o presidente falou, olha, a gente tem um novo chefe do controle interno, e nós temos um efetivo de 400 pessoas. Eu mandei levantar, desde que eu tomei posse, ele tomou posse no controle interno, mandou instaurar 60 TCEs. Se eu considerar 3 servidores numa comissão de TCE, 180, metade do tribunal vai ficar trabalhando em TCE, professor. Como é que eu saio disso? Eu disse, olha, TCE, eu escrevi no meu livro, é um instrumento de caráter excepcional. Ok? Você só vai instaurar se você tem certeza do dano. E tem situações que não se instaura mais, acidentes de veículo não se instaura mais. Né? Se instaurava. Ambiente íntegro e confiável, segurança jurídica. Artigo 11, parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controle interno, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável. Assegurar o alinhamento das contratações ao plano estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Por que essa lei vai mudar? Porque agora a gente tem o nome de quem não deu a estrutura adequada, é alta administração. Então, o servidor, eu não tenho computador, eu não tenho gente para trabalhar, mas não escrevendo o processo. Agora a gente vai apurar a responsabilidade da alta administração. E é a alta administração que vai implantar essa governança. A governança dá resultados. E o que está colocado aqui? Criar um ambiente íntegro e confiável dos dois lados do balcão, da administração e do particular. E aí os servidores públicos já aprenderam. Estou recebendo particular? Vem cá, você quer saber o quê? Deixa eu fazer aqui uma ata que você teve aqui. Ah, eu sou o gestor do contrato. Ah, está faltando muita gente. Vamos fazer uma ata. Vamos deixar isso documentado. Vou mandar um WhatsApp, colocar o WhatsApp no processo. A gente está aprendendo a trabalhar documentando os atos. Então, esse ambiente íntegro e confiável, eu comecei colocando pelo artigo 11, porque é a alta administração. E se a alta administração não está se mexendo, está apostando numa nova prorrogação da revogação da 8666, como já aconteceu no passado, corre um risco de não dar certo. A gente teve agora uma auditoria do TCU falando em 3% da aplicação. E eu queria muito ouvir a resposta que eu vi hoje quando eu perguntei para o Douglas. E aí, Douglas, está aplicando... Cadê o Douglas que tirou a foto comigo? Isso. Está aplicando a nova lei de licitações? A resposta dele foi, demais. Olha só, estou aplicando demais. Estou tentando fazer, né? Letra B, segurança jurídica, impor regras para interpretar. A outra mudança que veio foi fora da Lei 14.133. Não tem mais essa ideia, mas eu penso assim, quer dizer, ainda tem, infelizmente ainda tem. Mas a lei não diz isso, mas é o que eu penso. Mas não está escrito, mas é o que eu penso. E eu estou julgando. E olha, agora tem uma lei dizendo como você tem que interpretar. Como tem que interpretar a lei. E essa lei, limitando o casuísmo e garantindo a segurança jurídica. O decreto 4657, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterado pela Lei 13655. E por que ela é obrigatória? Porque o artigo 5º da Lei 14.133 manda aplicar isso. E manda dizer assim, na hora que você vai interpretar, avalie as consequências do ato, da sua decisão. Além disso, considere que deve haver, se você mudou a opinião do órgão, você deve considerar um tempo de transição entre duas teses. Não pode sair por aí, chutando o pau da barraca. E a gente está assistindo julgadores velhos, doutrinadores velhos, escrevendo na lei de licitações nova não há a necessidade de que o objeto seja singular.
Mas eu vou continuar exigindo os meus acordos. Se não está mais na lei, ele vai exigir com base em quê? A ideia de preservar a segurança jurídica vai tão longe que o legislador colocou um artigo admitindo até você manter um contrato nulo. Olha aqui, ó. Artigo 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Avaliação econômica, social. Nós assistimos 3 aeroportos do Brasil, e aí não estou condenando o controle, não. É necessário o controle. Que tiveram obras paralisadas por preço, que depois não era mais tão alto quanto se dizia, e o aeroporto ficou parado 1 ano, 1 ano e meio, né? Ficou parado, esperando uma solução, né? E a sociedade não sabia o que fazer. Eu mesmo tive que atravessar corredor estreitinho lá para pegar avião, né? Sujo, correndo risco até de vida lá, de cair uma lata, que o pessoal não pensou na proteção. Hoje, além de pensar em tudo isso, a gente aqui tem que pensar em como assegurar o interesse público. E amparar o direito de defesa. Olha só, a outra grande inovação, que eu só estou apresentando inicialmente aqui para vocês, outra grande inovação é que, se você for seguir o parecer jurídico, tem direito de defesa pela advocacia pública, mesmo após deixar o cargo. Artigo 10. Está lá no comecinho da lei. Se tiverem participado do procedimento licitatório relacionado às licitações e aos contratos tratados, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, porque tem a função, a esfera controladora. Quando eu fiz direito, não tinha. Tinha esfera administrativa e judicial. A esfera controladora vai nascendo na lei como uma importante dimensão que afeta o trabalho do servidor. Porque tem contrato, por exemplo, de seguro da DNO das estatais, que elas podem fazer para assegurar a defesa do servidor em âmbito administrativo e judicial. E elas excluíram da hipótese o controle. Não, lá tem jus postulante. Ah, é? Então me responde rapidinho aí, qual é o recurso que você entra quando o Tribunal de Contas decide converter em TCE? Ah, tem recurso? Tem. Adianta jus postulante, a técnica processual fica muito forte, né? E vai crescer sempre mais. Então tem que colocar a controladora. Se precisarem se defender em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, e esse parecer tem que estar na forma do parágrafo do artigo 53, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Tem até um desafio aqui que o legislador não pensou, né? Por causa do veto que houve. O parecer pode ser privado, ele seguiu o parecer privado e a advocacia pública é que vai defendê-lo. Por que é assim? Porque se tem no órgão a advocacia pública e teve um parecer privado, ela leu o parecer privado produzido. E se não está coerente com a visão dela, ela vai rejeitar. Aplica-se o disposto, inclusive na hipótese do agente público não mais ocupar o cargo. Aqui tem novamente o QR Code para você baixar, quem não pôde baixar antes. E eu queria, então, mostrar para vocês a parte mais importante dessa lei. Vejam, a gente está trabalhando com uma ideia muito simples. Sai 8666, entra 14133, para a administração pública federal direta, autárquica nacional. Ok. E para os outros que estão lá indicados no artigo 1º? Essa lei tem vários artigos que estão repetidos. Vocês já viram isso? Conceito lá na frente de notória especialização, e tem lá no artigo 75, está repetido o mesmo rol. Por que fizeram isso na lei? Repetiram artigos, dispositivos. Por quê? Porque agruparam de uma forma mais didática. Então, quem ainda está com receio de aplicar a lei, eu colocaria 3 mensagens que, para mim, são importantes. Primeiro, vai acabar o amadorismo. Ok? Então, a gente vai ter que se profissionalizar.
E essa lei exige a profissionalização, como um direito e como um dever. Ok? Um direito e um dever. Direito do servidor de ter a qualificação e dever da administração de qualificá-los. E qualificá-los não é uma vez só. É periodicamente. Porque está tudo mudando todo dia. Segundo ponto que é fundamental é você pensar que, caramba, você já faz licitação. Estão mudando algumas coisas, mas não tem nada de extraordinário. Vai continuar tendo sessão, vai continuar tendo a abertura das propostas, talvez só no mundo eletrônico, não seja mais envelope, mas é um processo de adaptação nosso. E todos nós teremos que nos adaptar. Eu fui participar de um evento em Salamanca com os meus recursos, fui participar e lá eu aprendi duas coisas. A primeira, quando a gente perguntou como é que vocês controlaram na época da pandemia, a resposta do controle interno de Salamanca foi: nós temos certeza, e falou com uma veemência, temos certeza de que tudo que foi contratado foi pago. Puxa, certeza absoluta. Nós não temos certeza se tudo que foi contratado foi entregue. Por que não tem certeza? Porque a maior parte das contratações foi meramente verbal. Eu disse, meu Deus, isso no Brasil da cadeia, no meu país, terceiro mundo da cadeia. Caramba! Vocês têm certeza do preço justo? O preço está justo porque tudo que foi contratado foi entregue, foi pago. A gente não sabe se tudo foi entregue. Então, não tem certeza do preço justo. Segunda coisa que então, por quê? Aí eu falei assim, mas que eu me surpreendi com a resposta. E aí a pessoa falou, tem uma hora que o controle tem que colocar a vida em primeiro lugar. Meu Deus! É o que todo mundo falou o tempo todo aí, deu cadeia, deu um monte de coisa, né? Lá eles aceitaram. Segunda coisa, e aí a minha geração, as pessoas da minha geração, se não tomarem cuidados extremos, em 10 anos estarão isolados do mundo. Porque as coisas mudam todos os dias. E você não quer ser isolado como o sujeito que conhecia licitação na 8666, que era um fera, que enfrentou desafio, e que acabou, porque não mudou para 14133. Você não quer ficar conhecido. Não, esse não pode ser seu legado de vida. Né? O seu legado de vida tem que ser se adaptar ao mundo moderno, às atualizações. Terceiro ponto, essa é uma lei eletrônica. O que significa isso? Tem que ter informática junto, o tempo todo trabalhando, tem que ter modelo lá na AGU, você tem que pegar, tem que examinar. Então, hoje em dia, o caminho está facilitado. Você não tem que fazer tudo. Você pode terceirizar uma empresa para fazer projeto básico. Está aí na lei agora, com todas as... Inclusive, por notória especialização, pode terceirizar a fiscalização. Professor, onde é que eu vou arrumar dinheiro? O dinheiro que você ganhou na licitação. Você não saiu do preço estimado para um preço menor? E sabe o que a área da fazenda faz? Não, isso aqui vai para outra dotação. Não, não é negativo. Eu economizei esse dinheiro que eu quero aplicar aqui na fiscalização do contrato, no apoio, na elaboração de novas planilhas de custos. Então, a gente tem uma outra dimensão e eu acho que você não pode perder a esperança de que estão todos tentando construir um caminho melhor na doutrina, na jurisprudência. Na doutrina, eu vou fazer um comercial aqui, Carmen, vou fazer um comercial meu. Tá bom? A gente fez a encadernação agora azul, 14133, só a lei, com as normas para aplicar. Tá? A encadernação vermelha ficou para trás, que tinha 14133 e 8666. Agora só 14133. O livro Contratação de Atos sem Licitação está atualizado. Eu lhes confesso que eu perdi fôlego para atualizar isso, porque eu estava dedicado a outra obra. Mas meus filhos, Ana Luísa e o Murilo, me ajudaram a terminar a atualização. Eu sempre lembro lá do meu manual de ordenador de despesas. Se você for convidado para esse nobilitante cargo ou função pública de ordenar a despesa, tá certo? E aí está a nossa nova obra, que já está no prelo. Comentários, na verdade, foi mudado o nome aqui, vai ser Tratado de Licitações e Contratos Administrativos. Estava como comentários, essa capa aqui é antiga, Tratado de Licitações e Contratos Administrativos, tomo 1. A gente comenta os artigos 1º a 51 da lei. Esse aqui a gente pegou a página que
estava errada, né? Mas a gente comenta os artigos 1º a 51 da lei, eu escrevi com a ajuda dos meus filhos, e ele já está com 1.200 páginas, né? Então, eu vou ultrapassar de novo o Marçal Justin, né? E eu brinco muito com ele, é meu querido amigo, a maior referência que a gente tem em termos de direito administrativo em geral, e vamos ultrapassar, vai ficar em torno de 3.000 páginas a obra. E aí eu encontrei uma jovem que foi muito carinhosa comigo, eu falei, 1.200 páginas, só o tomo 1. Professor, eu vou ler. Eu disse, não faça isso. Não, faça isso. Você tem que ler a lei de licitações e contratos. Essa é uma lei, e eu vou encerrar agora, você pode ler a lei de licitações e contratos. Tá? Não tem nenhuma contraindicação. Você sabe que... Verdade, não tem nenhuma contraindicação. Por que eu digo que não tem nenhuma contraindicação? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente não pode ler a Constituição Federal de ponta a ponta. Vocês sabem. Eles terminaram de redigir a Constituição e mandaram para Celso Cunha fazer a revisão. Salvo engano, Celso Cunha, um dos maiores filólogos do Brasil, especialista em português, e ele leu a Constituição de ponta a ponta e, poucos dias depois, faleceu. É verídico. De lá para cá, ninguém lê a Constituição de ponta a ponta. A Lei 14.133, olha, eu já li de ponta a ponta, estou bem aqui, Rony já leu, já escreveu, já comentou, a professora Viviane, que está aqui também, já leu, já comentou, né? Então, a Anastácia também já leu. Oi? Falou alguma coisa? Não. Então, olha só, várias pessoas já leram e estão vivas, né? A gente não sabe por quanto tempo, pode ser que o efeito seja mais prolongado, diferente da Constituição, né? Mas tem que começar lendo. E já que você quer começar lendo, eu sugiro começar lendo o dispositivo que trata dos agentes públicos e o outro que trata de planejamento, que começa lá no artigo 17, tá? Que ensina o beabá para fazer. Puxa, agora como é que eu começo? Documento de formalização da demanda. Tá? Daí junto todos eles, cria o PCA. Tá bom? Desejo a vocês e a esse evento que hoje se inicia, um grande evento, uma oportunidade de refletir, porque ler a lei vocês são capazes de ler sozinhos. Vocês vieram aqui em busca de novas ferramentas e, sobretudo, da certeza de que essa lei está no caminho certo. Porque ela não nasce sozinha. Nasceu junto à Lei da Segurança Jurídica alguns anos antes, era para essa lei ter vindo antes. Nasceu também a mudança da improbidade. Os órgãos de controle, quando se encontram, sabem que tem que dar um tempo para você experimentar a lei. Todos eles estão conscientes, né, dessa nova missão que vocês terão nos ombros. Mas eu confio nas palavras que Deus só confia grandes missões aos seus melhores combatentes. Muito obrigado.